Agradecemos, Deus, por mais um dia, por mais uma chance de estarmos aqui junto, eu, meu irmãozinho, minha irmãzinha do outro lado do vídeo, né? Eu agradeço a Deus por ter, dado mais essa chance, essa oportunidade, e cada um conserte a sua vida, meus irmãos, porque realmente Deus está alertando, Deus está avisando, Deus está colocando pessoas na tua vida para falar: ei, muda, Jesus está voltando, depois não vai ter chance mais, é só nessa passagem aqui na terra, nesse momento, no hoje, que nós estamos vivos aqui para consertar, certo? Então eu agradeço a Deus pela tua vida, pela tua oportunidade, assim como pela minha oportunidade. Glórias a Deus. Vamos orar antes de começar, né? Deus abençoa cada coraçãozinho que esteja pronto a receber a palavra de Deus, a transformar o seu coração, a sua vida na presença de Deus. Obrigado, Deus, por hoje nós estarmos unidos para falar da palavra de Deus e para a gente refletir o que é preciso e saber que precisa mudar em verdade. Amém? Que Deus nos abençoe. Tudo que for falado aqui hoje é somente de Deus para você e para mim. Meus irmãos, receba no coração como um zelo, um cuidado de Deus por você e por mim, assim como eu vou receber. Amém? Então a palavra de hoje, meus irmãos, é força, é para levantar a cabeça e ter força para vencer os obstáculos, as tentações, tudo que for colocado na sua vida. Porque a vida com Deus, né, ela oferece uma nova chance, ela oferece um novo recomeço, porque é hoje, não deixe para amanhã, o ontem já passou, não tem como, né? Não importa os seus erros, né, do passado ou quão cansado você esteja, Deus sabe, Deus conhece a intenção do seu coração, o que você está vivendo, o que você está passando, mas essa mudança depende de você também, porque Deus faz a parte dele, mas você, nós fazemos a nossa parte. É preciso tomar atitude, posição e mudar em verdade, amém? Cada amanhecer é um convite, meus irmãos. Hoje é um convite, hoje é uma chance para deixar, né? O que ficou lá atrás, deixa para lá. Peça perdão, se revista, né? Se revista, faz uma revista dentro do seu coração. O que é preciso você pedir perdão, peça. O que é preciso mudar, mude, porque hoje é a chance que nós estamos tendo, né? Permitir que Deus nos renova, né? Que Deus transforma o nosso coração, cheio de esperança, cheio de fé, de bondade e de agradecimento, né? Porque em primeiro lugar nós temos que agradecer tudo, porque Deus, ele é tão bom, maravilhoso, generoso, e ele nos dá o dia de hoje, porque também vai chegar o dia que Deus vai fazer justiça. Ele é justo, mas ele também faz a justiça, né? Então a justiça pertence a Deus e cada um sabe o que vai, né, fazer e prestar conta, né? Porque eu não posso fazer por você aquilo que você tem que fazer, e você também não pode fazer por mim aquilo que eu tenho que fazer, certo? Graças a Deus, louvamos a Deus por esse dia tão maravilhoso. Pega a palavra de Deus aí, amém? Glórias a Deus, né? Palavra de Deus, nós vamos ler e depois nós vamos fazer uma reflexão, certo? Então, Lucas, no Novo Testamento, capítulo 15, certo? Deixa eu ver esse daqui. Capítulo 15, versículo do 1 até o 7. Então, nós vamos ler, depois nós vamos refletir e falar um pouco, né? Para todos nós trazermos para as nossas vidas e viver em verdade. Amém? Deus te abençoe. Obrigada, Deus, por essa vida tão especial que o Senhor colocou hoje nesse vídeo, né? Dando a chance para ela, assim como o Senhor está dando a chance para mim. Glórias a Deus, louvado seja Deus. Vamos ler, então. Acompanha comigo. Pegue a Bíblia para você acompanhar. Pegue a Bíblia para você ler, né, o que está escrito. Não fica só ouvindo, meu irmão. Você tem que vir aqui buscar o alimento da sua alma. Eu tenho que vir buscar o alimento da minha alma, porque se você não vier, as tribulações, as adversidades, vence aquele que está fraco.
entendeu? Então nós não podemos perder essa chance que Deus está nos dando hoje. Glórias a Deus. Vamos lá, meus irmãos. Capítulo 15, versículo do 1 até o 7. Aqui vai falar sobre a parábola da ovelha e da dracma perdida, mas nós vamos falar só da ovelha hoje, certo? Então preste muita atenção, receba no teu coração e conserte a sua vida, assim como eu estou fazendo com a minha. Graças a Deus, porque eu me importo com você. Se eu estou aqui nesse vídeo, não é só para mim, eu me importo com você. Eu quero que você também esteja, né, na mesma fé, mudando o que precisa mudar, e a gente tá aí, né, vencendo um dia de cada vez. Glórias a Deus. Todos os publicanos e pecadores aproximaram-se dele para ouvir, mas os fariseus e os escribas, eles criticavam, né? Criticavam, dizendo: ele recebe pecadores e come com eles. Nossa, para eles era uma coisa assustadora, né? Eles ficavam criticando porque eles faziam a diferença da pessoa, né? Ele fazia diferença, e é igual hoje, né, meus irmãos? Nós estamos vivendo em um mundo cheio de diferença, das pessoas fazendo diferença das pessoas desprezando pessoas, das pessoas achando que é melhor, que ela tem uma posição melhor diante de Deus, mas está enganado. Aquele que faz isso está enganado, certo? Então contou-lhes essa parábola. Jesus contou a parábola, certo? Qual de vós, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no campo e não vai atrás da que se perdeu até encontrá-la? Então ele está fazendo uma pergunta para eles, mas ele sabia a intenção do coração deles, né? Sabia que eles estavam pensando, né? E quando a encontrar, coloca sobre os ombros, cheio de alegria. E chegando em casa, reúne os amigos, os vizinhos e lhes diz: alegrai-vos comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Digo-vos que no céu haverá mais alegria por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Olha, meus irmãos, eu vou ler novamente, porque isso aqui, hoje nós precisamos viver, né, o que Deus está falando aqui, e entender que nós não somos melhor que ninguém é melhor que ninguém, e a gente precisa saber, porque Deus, ele conhece o coração, mas nós conhecemos a aparência, né? A gente olha a aparência da pessoa, a gente julga pela aparência da pessoa, e lá dentro, como que essa pessoa está? Será que ela está melhor do que eu, que estou aqui numa posição apontando? Isso é muito sério, é muito grave, e nós precisamos mudar, certo? Digo-vos que no céu haverá mais alegria por um pecador que se arrepende do que por 99 justos, que não precisam de arrependimento. Então fica aí essa reflexão para você, assim como tá para mim, né, que ficou aqui para mim, e a gente precisa realmente olhar com os olhos transformados, né, os olhos de bondade, de amor ao nosso próximo, porque se não haver amor, não tem, você pode fazer tudo, mas você vai perder. Se eu fizer, né, tudo que Deus manda e não tiver amor, eu que vou perder. Então isso é muito sério, meus irmãos, é muito sério. O coração é terra que ninguém vê. Somente o nosso Deus, que é o Criador dessa vida aqui, que sou eu, dessa vida aí que é você, certo? Então, irmãos, aqui nessa parábola da ovelha perdida, muito importante para nós trazermos na nossa vida hoje, né? Aqui a ovelha que Jesus fala, ela é você, sou eu, as pessoas que estão, né? Graças a Deus nós estamos corrigindo a nossa vida, né? A ovelha perdida são as pessoas que ainda não têm Jesus Cristo, e nós somos usados na vida dessas pessoas. Preste bem atenção, nós precisamos realmente entender o que Deus está falando. E talvez o egoísmo, o eu da pessoa acha que ela está, né, junto com as 99. Talvez ela está perdida, né? Porque às vezes o coração da gente, ele é enganoso.
Você sabe, coração do homem, isso é bíblico, é enganoso. Não se deixe enganar, meu irmão, não se deixe, e nem eu vou deixar me enganar, porque na realidade, às vezes a gente tá julgando o outro, pensando que o outro não tá junto, né, no rebanho das 99, e quem tá fora do rebanho somos nós, né, com as críticas, com o egoísmo, com a maldade no coração, com a intenção maligna de prejudicar o outro, falando do outro, né, com raiva, tendo atitudes que uma pessoa que está com Cristo não faz. E olha que tem muita gente aí, ó, né, achando que tá salvo, e cuidado, hein? Cuidado que o pastor, ele ainda dá, o pastor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, ele tá dando a chance hoje de mudança. Então, mude a sua vida e pegue o caminho e volta lá no rebanho, né, separado, os justos, né, porque nós estamos aqui corrigindo a nossa vida. Ninguém é melhor que ninguém, eu não sou mais que você, você não é mais que eu. Nós precisamos consertar a nossa vida. Cada um sabe o que tem aí dentro desse coraçãozinho, certo? Então, olha só. Irmãos, quem se perdeu por fraqueza, erro, nos dias de hoje, para mim e para você, certo? Quem se perdeu por fraqueza, erro ou distância espiritual, preste muita atenção. Tem gente achando que saiu da igreja, não tá nem aí, é porque a pessoa não quer, porque... Gente, tem muita gente ferida nesse mundo, muita gente ferida pelo outro, pela pessoa, né? Então ela desanima, ela sai, ela para com a vida dela, mas não é assim. Olha o que Deus está falando aqui hoje. Que muitos que se perdeu por fraqueza, por erro ou distância espiritual, porque se você não se alimenta, se você não alimenta a tua alma e teu espírito, você vai enfraquecer e ficar muito fraco espiritualmente, entendeu? Então olha só, o pastor é Jesus. Hoje ele te convida, meu irmão. Hoje ele me convida, hoje ele convida a todos, né? Graças a Deus, glórias a Deus. E ele te chama, ele me chama, ele chama todos nós, né? Para voltar. Para voltar e com amor. Jesus não é essa pessoa que aponta os defeitos, ele ensina, ele veio por amor, ele veio para salvar, ele veio para salvar a mim, salvar você, salvar a todos. Hoje todos que estão respirando esse ar, graças a Deus, essa vida que nós estamos aqui, que abriu seus olhos de manhã, levantou e está acordado, é para nós. É para nós, entendeu? Porque como eu disse ali, eu não posso julgar achando que eu tô, né? Eu tô aí no rebanho das 99, talvez eu tô aqui fora, né? Então eu preciso avaliar minha vida, eu preciso vasculhar meu coração, o que eu tô fazendo que tá, né? Que eu estou me afastando de Deus, o que você está fazendo que está te afastando de Deus. E hoje é muito complexo isso, meus irmãos. Hoje é muito delicado, a gente precisa realmente nos posicionar e ter atitude, certo? Então vamos lá. A ovelha sozinha, ela não acha o caminho de volta e corre perigo. O perigo é que eu tô falando. Não se alimenta da palavra, está distante, está magoado, está com o coração ferido por uma palavra, por uma atitude de um outro irmão, de uma outra pessoa, e ela vai se distanciar, ela fica realmente, né, fraca espiritualmente, então não está tendo força. Então isso é muito perigoso. Então a ovelha sozinha, ela não acha o caminho de volta e corre perigo. Então você, nós temos que estar atento para estender a mão, para ajudar, mas não para criticar e nem para colocar, né, um julgamento do olhar da carne, de forma alguma. Nós não temos esse direito. Nós temos o direito de estender nossa mão, de ajudar, falar de coração as palavras que venham erguer o nosso irmão, que venha colocar ele de pé. Você entendeu? Porque a transformação verdadeira dentro do coração é Deus quem faz, Ele e Deus. Mas nós estamos aqui sendo usados um na vida do outro para realmente ouvir mais e falar menos. Ouvir mais e falar mais daquilo que realmente importa, que é a palavra de Deus, a transformação que Deus faz na nossa vida, a chance que Deus dá para cada um de nós. Então isso é muito, mas muito importante.
certo? Então há muita alegria, né? A alegria no céu quando a ovelhinha perdida volta, ela é resgatada, né? Ela se arrepende e volta para o caminho do Senhor. Isso é uma alegria muito grande nos céus, certo? Então olha como é importante, meus irmãos. A ovelha perdida, ela representa a pessoa que se afastou de Deus. A pessoa que se afastou de Deus. Então esse é considerado a ovelha perdida, certo? Então, mas essa ovelha perdida, não te dá o direito de você apontar as falhas dela, os defeitos, jogar na cara dela que ela não é capaz, que ela não pode, que Deus, né, já se esqueceu dela, porque isso não é verdade. Isso não te dá o direito, porque Deus hoje, Ele tá dando, graças a Deus, Ele tá dando a oportunidade para todos, né? Para todas aquelas pessoas que realmente tá aí, né, desanimada, cheia de erros, né? Com a vida assim, né? Aquele momento de fraqueza que só fica pensando no passado, achando que Deus, né? Ou que Deus não o perdoou, ou então voltar aos erros do passado. Hoje é o dia de conserto, meu irmão. Hoje é o dia de conserto para aqueles que realmente estão aí, né? Se arrepender e retornar para o caminho. Então, muitos estão aí, né, desorientados, e hoje Deus traz essa orientação para mim e para você. Graças a Deus, né? Então, a ovelha perdida representa a pessoa que se afastou de Deus, né? E Deus hoje é o dia, né? Tá falando para nós que é o dia de voltar para o aprisco, voltar para nosso Senhor Jesus e Salvador, grandioso Deus, maravilhoso Deus que nos dá essa chance, né? O amor imenso e a misericórdia de Deus dá ao ser uma chance de voltar, ao ser humano, né, a pessoa, uma chance de voltar, graças a Deus, porque Deus se importa com cada pessoa de forma única, entendeu? Deus se importa com a pessoa, com cada pessoa, mas de forma única. Então hoje é teu momento, hoje é você, hoje sou eu, hoje somos nós, né, que precisamos trazer para nossa vida, e verificar o nosso coração se a gente não tá fora do aprisco. Porque falar bonito todo mundo fala, né? Mostrar a aparência todo mundo mostra, mas e lá dentro? Como está esse coração? De que forma você está vendo o teu próximo? De que forma você está se vendo, né? De que forma você está se vendo nesse exato momento? Então, meu irmão, esse alerta de Deus aqui é muito, mas muito importante, né? E Deus, Ele se alegra quando alguém se arrepende e volta para Ele. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Não percamos essa oportunidade hoje, né? E Deus está aí orientando. Mesmo tendo desculpa, eu vou ler. O pastor sabe quando falta uma ovelha, mesmo tendo muitas, então ele conhece, ele sabe. Ele conhece teu coraçãozinho, meu irmão. Ele conhece o meu coração. Ele conhece o coração daqueles que muito estão julgando que não tem valor, que não tem importância, que não precisa. Olha como está delicado o dia de hoje, como está delicado essa geração que nós estamos, né? Nós estamos aqui hoje, como as pessoas têm atitudes cruéis, né? Uma crueldade tão grande de poder afastar os outros com palavra, com gesto, com atitudes. E nós não somos melhor que ninguém, porque Deus nos conhece, Deus conhece o nosso coração. Então, irmãos, ninguém é esquecido. Ninguém é esquecido, pode ter certeza. Se hoje, né, Deus está dando essa oportunidade para quem está aqui nesse mundo, não é só para um ambiente, não é só para o local de trabalho, não é só dentro da igreja. Deus está dando a oportunidade para todos, porque Deus vê e vê o coração de cada um, né? Então Deus está aí hoje juntando, trazendo de volta aquelas ovelhas perdida, ferida, né, com o coração machucado,
que está aí julgado pela sociedade, que não tem valor. Jesus está dizendo hoje para você, você tem valor, eu tenho valor, todos nós temos valor. Graças a Deus, louvado seja Deus. E, irmãos, ninguém é esquecido e o pastor sabe, né, quando falta uma ovelha. Deus sabe, Deus conhece aqueles que estão aí, né? Tava caminhando tão bem, de repente desanimou, de repente faltou força. Então volta, porque hoje Deus, ele traz essa palavra para toda a humanidade, certo? O pastor, ele é muito cuidadoso, né? Que é o nosso Senhor Jesus Cristo, ele se importa com você, ele se importa comigo, certo? Então, aqui, Deus, ele mesmo as pessoas, né, achando que não tem valor, né, por causa da situação, Deus hoje ele vem falar que nós somos de uma importância muito grande. Nós somos essa ovelhinha aí, né, que está precisando de força, porque como eu disse lá, né, no começo, eu não posso falar que eu, né, eu sou melhor que você, ou então eu tô no aprisco, sabendo que dentro de mim deve ter alguma coisa para consertar. Então, eu não posso julgar, porque talvez é eu que estou fora, é você que está fora, é nós que estamos fora, né? E estamos achando que a gente tá, né, dentro, né, separado, as ovelhas. Então hoje é um cuidado para aqueles que gostam de julgar, para aqueles que gostam de apontar, para aqueles que entram na igreja de uma forma e saem completamente com os mesmos hábitos, as mesmas atitudes, as mesmas ações, que fora da igreja é completamente diferente. Graças a Deus, louvado seja Deus por essas palavras hoje, tanto para mim quanto para você. Então Deus é maravilhoso, né? A missão nossa hoje, preste muita atenção, a minha, a sua missão é levar a palavra a todos, não excluir ninguém, porque Jesus não faz acepção. Quem somos nós para fazermos, né? Quem somos? Então, levar a palavra para todos, porque Jesus está dando, né, mais uma chance, porque ele veio para salvar. Jesus veio para salvar. Então, no dia do juízo vai ser o julgamento. Só que agora Jesus veio para ele desde da geração passada, como a geração hoje, ele veio para salvar. Amém? E a festa que diz aqui na palavra de Deus, né, mostra o amor e o perdão de Deus por quem volta. Mostra o amor, o perdão de Deus para quem volta. Ei, irmão, irmã, você que se afastou, você que se distanciou, volta. Jesus está te chamando hoje, Jesus está falando com você, que está aí com esse coraçãozinho, né, todo quebrado de tanta mágoa, de tanto desprezo. Jesus está te chamando hoje, porque o nosso Deus fala aqui que ele com o amor e o perdão, né, dele por você, por aquela pessoa que realmente não está aí distante, ainda não teve forças, é hoje. É hoje para mudar essa situação. É hoje para colocar de pé essa vida aí, ó, tão especial que foi Deus quem deu, né? Meus irmãos, o foco da história aqui, né, da ovelha, não é uma... Deixa eu só terminar aqui. Não é um manejo, né? Tipo assim, tá falando das ovelhas, não é um manejo de animais. Ele só tá falando uma parábola, né? Ele tá dando, tipo assim, uma informação, mas para que a gente traga para nossa vida hoje. É uma lição espiritual, né, meus irmãos? Uma lição espiritual. E mostra o valor infinito e o amor de Deus por cada pessoa. Então, aqui, muita gente, às vezes, né, pensa que não é para a pessoa, mas é que é para nós, é para todos nós.
Hoje essa palavra, ela não vem só lá fora, para aqueles que ainda não... Vem para todos, porque tem muita gente que precisa se consertar. Tem muita gente com achismo que tá tudo bem, que não precisa mudar porque ela tem o conhecimento da palavra. Ela fala maravilhosamente bem, ela não tem, né? Ela fala para as pessoas de Deus, mas ela não vive. Então hoje é para mim, é para você, é para todos nós. Todos nós, amém? Glórias a Deus. Então aqui nos ensina sobre o amor. Olha como isso é especial. Se você tem o hábito de desprezar ou então de deixar do lado, achando que aquela pessoa não merece, que você sabe mais, que você é melhor que aquela pessoa, cuidado, meu irmão. Cuidado, minha irmã, que é preciso mudança. É preciso mudança, né? Então, é sobre o amor imenso de Deus por cada pessoa. Deus tem um amor imenso por você. Deus tem um amor imenso por mim. Deus tem um amor imenso por toda a humanidade. E Deus, ele é tão maravilhoso que hoje toda a humanidade está tendo um momento de mudança. Glórias a Deus, louvado seja Deus. Você nunca se esqueça, você é especial. Amém? Deus abençoe cada um de nós, que nós estejamos firmes, né? Em verdade, servindo ao Senhor de todo o nosso coração e mudando dentro do nosso coração. É preciso você, eu, todos nós mudarmos, né? A maneira de pensar, a maneira de fazer as coisas. Então, é importante realmente ser verdadeiro de coração, amém? Sábado, depois do meio-dia, o horário certo eu não sei, mas é entre meio-dia até umas 3 horas, mais ou menos, é nesse período aí que eu gravo, a não ser, né, que surge algum imprevisto e eu tenho que gravar mais tarde, mas é mais ou menos nesse horário. Que Deus te abençoe, convido você para estar junto comigo sábado, né? Graças a Deus, louvado seja Deus, né? Em tudo, porque tudo é para Ele, tudo é dele, amém? Então, Deus te abençoe. Obrigada, Senhor, por essa vida tão especial. Obrigado, Senhor, por essa ovelhinha, né, que está aí sofrendo, mas o Senhor está resgatando hoje com todas essas palavras, todo esse entendimento. Glórias a Deus.